Seja bem-vindo a mais um programa do Pode Construir e dessa vez com meu parceiro aqui, amigo do peito, e o Regel Seman. Tem que prestar muita atenção nesse nome porque se errar, ele vai advertir. E aí, Regel, o que é que você acha? E aí, pessoal, seja bem-vindo, espero que vocês gostem, É isso aí. porque a gente tá aqui para trazer coisa boa mesmo. Exatamente. Eu não sei se você está sabendo, mas os apresentadores oficiais desse podcast somos eu e ele, né? Então, no primeiro episódio, a gente entrevistou o Alexandre, o Regel não pôde vir, né? Ele disse que estava com dor de barriga lá, não sei que danado aconteceu. Eu acho que ele estava de ressaca, encheu a cara. Quase. Mas tudo bem, não vamos entrar nesses detalhes. O que importa é que eu gravei com o Alexandre e agora ele compareceu, né? Que deveria ter comparecido antes, mas tudo bem. Compareceu e a gente vai gravar esse episódio com ele e na sequência ele vai me entrevistar, né? Eu vou falar do meu trabalho. Nesse episódio ele vai falar do dele e você vai aprender hoje sobre recuperação estrutural em edifícios residenciais, garantindo a segurança e a durabilidade. Porque ninguém quer morar num prédio com medo dele cair sobre a cabeça, não é verdade? Com certeza, com certeza. Exatamente. E o Regel, ele é presidente, diretor, sócio majoritário da Framier Manutenção Predial, que é uma empresa que faz recuperação estrutural, Isso. né? Especializada em serviços de manutenção predial, principalmente recuperação estrutural, recuperação de fachadas e impermeabilização. Muito bom. Só isso tudo. Então, beleza. E é só uma das empresas do grupo, né? É Só porque não uma. vai dar tempo de falar de todas. É, porque o cara que é muito empresário, é muito rico, né? Ele tá querendo chegar perto. Recebo. Tá querendo chegar perto de Elon Musk, ele tá chegando perto já, mas tem que trabalhar. Eu acho que se ele abrir mais umas 2 empresas, ele consegue chegar lá. Então o cara tem muitas empresas, mas a gente vai ter a oportunidade de Com gravar certeza. vários episódios, um para cada empresa, lógico. Então me explica aí, dá um resumão assim, um resumão. E como é que funciona manutenção e recuperação de estruturas em edifícios residenciais? Então, primeiro é bom a gente entender por que é necessário fazer a recuperação estrutural. A maioria dos prédios construídos em Pernambuco e muitos no Brasil também são feitos em concreto armado. O que é concreto armado? Calma, que a gente não vai falar só técnico, não. Pois é. Concreto armado nada mais é do que uma peça de concreto, seja pilar, que muita gente chama de coluna, e viga, que muita gente chama de cinta, e laje. Essas peças são feitas em concreto. Quando você mistura cimento, areia e brita, basicamente, e água. E tem ferro dentro, aço, né? Então isso aqui é o concreto armado. Você dá uma armadura de ferro para esse concreto. E aí ele vai resistir bem aos esforços de compressão e tração. Mas vamos voltar para a parte não chata, né? A parte não técnica. Isso é importante. Então, assim, a maioria dos prédios, casas, eles são construídos em concreto armado. Concreto armado já tem mais de 50 anos no Brasil. E largamente utilizado. Por quê? Porque a gente tem cimento, tem areia em abundância, brita em abundância e tem ferro em abundância. Então, é um dos materiais mais baratos para a gente construir. É fácil de encontrar e é barato, né? De conseguir. Exatamente. E aí, o que acontece? No concreto armado, né? Para o concreto em si, você entrar oxigênio, entrar alguns químicos, não tem problema. O problema é quando ele começa a ter contato com o aço. Acho que todo mundo já viu uma grade de ferro que ela, quando começa um processo de corrosão, né, de ferrugem, comumente conhecido, ela começa a estourar e ela começa a expandir de tamanho. Então, esse aço que está dentro do concreto, quando ele começa a ter contato com oxigênio, com sulfatos, com cloretos, ele inicia um processo de corrosão e nesse processo de corrosão ele expande. Quando ele expande, você começa a ver fissuras, trincas, rachaduras dentro de peças de concreto, né? Seja pilar, viga e laje. Então, aí tem a necessidade de você fazer a recuperação estrutural. Eu costumo dizer sempre, um prédio, apesar dele viver às vezes mais do que a gente, ele é igual ao carro. Ele vai precisar de manutenções preventivas e manutenções corretivas periódicas. O carro, você compra ele zero, você precisa fazer a primeira revisão. Quando? Geralmente, 10 mil quilômetros um ano. O prédio também vai precisar fazer essas revisões preventivas, periódicas, e só que às vezes, mesmo o carro zero, você vai ter um problema e ele vai quebrar. E aí você vai ter que levar para a oficina, fazer uma manutenção corretiva, trocar uma peça, alguma coisa, e o prédio da mesma forma. É a mesma coisa, né? Eu costumo
comparar também uma estrutura de concreto armado com o próprio corpo humano, né? Porque o que é que sustenta o corpo humano? São os ossos. E numa estrutura de concreto armado, o que sustenta a estrutura é o aço, que é mais ou menos que faz com que toda aquela estrutura ela não se deforme. O concreto, ele tem a função de resistir à compressão, que é quando todos os esforços que apertam, né, a estrutura. E o aço tem a função de resistir à tração, que é quando tensiona, né, quando você estica a estrutura. Agora, de tudo que tu falou, ficou uma dúvida para mim. Tu falou que quando o oxigênio entra em contato com o aço dentro do concreto, que ele vai oxidar. Não é a água? Então, a água ela tem oxigênio. Tem oxigênio. Né? Geralmente é mais fácil o oxigênio chegar até o contato com o aço através da água ou da carbonatação do concreto. Então quer dizer que se entrar água e atingir o aço ele vai oxidar por causa do oxigênio, não é por causa da água. E da mesma forma, se abrir uma fissura e o ar entrar, vai oxidar também. Sem água, ele vai oxidar. Isso. Isso aí foi interessante. Isso aí eu não sabia. Não sei se você sabia, eu não sabia. E aí o que acontece, né? Por isso que quando a gente fala em prevenção, na sua estrutura de concreto, você criar alguma forma de impedir que a água passe. Porque o concreto ele é poroso. Se você jogar água, ele vai absorver aquela água e ela vai passar por dentro dele e vai ter contato com o aço. E a gente vê muito em prédio que tem infiltração, né? Por quê? Porque não cuida da fachada. E aí quando chove dentro de casa. Acho que você já passou por isso, é um saco. Quem já morou em prédio que o pessoal deixa um pouquinho a manutenção para depois, já sofreu com isso. E aí você tem essa agressão à tua armadura. Essa água que chega na armadura. E uma forma de você agir preventivamente é você cuidar justamente de criar alguma camada, seja uma pintura, seja um revestimento cerâmico, mármore, granito, porcelanato, mas criar alguma forma de impedir que essa água entre. Exatamente. Vamos começar no bloco 1. A gente tem 4 blocos para a gente discutir hoje. E o primeiro, a gente vai falar das principais causas de deteriorização. Que nome difícil, bicho. Que é deterioração, né? Quem foi que escreveu esse negócio? Foi o ChatGPT. Não pode nem reclamar com ele. Então, pronto. Deterioração em edifícios residenciais. Então, como eu falei, né? A gente tem um dos principais agentes agressivos é a chuva. E a chuva da gente geografia, quinta série, o ciclo da água. A água da chuva ela vai vir de algum lugar. Ela precisa evaporar e condensar, e depois chove, enfim. Né? Você lembra aí a quinta série, né? Aí como é o nome daquele momento de lembrança, não? Flashback. Enfim, voltando. Então o que acontece? Essa chuva da gente, principalmente quando a gente tá próximo da beira-mar, então ela tá salinizada. E a poluição, né? A gente tem muita poluição. Sim, tu falou em salinizada. A água com sal, ela corrói mais do que a água sem sal? Ou o oxigênio corrói mais? O sal tem oxigênio? Não tem, né? Não, é porque não é só o oxigênio quando entra em contato com o aço que ele começa a corroer, né? Você tem sulfatos, tem cloretos, você tem outros... Tem outros agressivos que vão danificar o teu aço. Entendi. E aí o que acontece? A água salinizada, né, a água próxima do mar, essa água da chuva ela vai estar carregada de cloretos, carregada de sulfatos, a própria poluição. Então, a água da chuva ela é extremamente prejudicial para qualquer estrutura. Por isso que a gente precisa fazer a impermeabilização da coberta e da fachada. Então, esse é o primeiro ponto. Entendi. Se eu tenho uma coberta, seja com telhado, seja com alguma manta, com algum tipo de impermeabilização, que isso é pra gente conversar em outro episódio, e a fachada, né, revestida de alguma coisa, nem que seja uma pintura, uma simples pintura, ela é responsável, se for usado, obviamente, uma tinta adequada, ela vai ser responsável para evitar que a água penetre na tua estrutura. Entendi. Então, tudo isso você já vai estar agindo preventivamente. Entendi. Então, é muito importante você aplicar um revestimento que impeça que a água entre e atinja o concreto, né? Isso. Pode ser um reboco com aditivo, pode ser um revestimento cerâmico. O revestimento cerâmico, ele já é impermeável e o rejunte também, né?
Geralmente o indicado para fachada é um rejunte específico para fachadas, né? Que ele é flexível e ele é impermeável. Então, desde que você não deixe nenhum buraquinho, nenhuma fissura, ele vai evitar que a água infiltre. Tá bem fechadinho. E o revestimento cerâmico em si, a taxa de absorção de água dele é muito pequena. Entendi. Então, quando você tem um revestimento cerâmico também, desde que ele não tenha nenhuma trinca, nenhuma fissura, ele vai evitar que a água entre. Bacana, cara. Muito bom. E aí o que acontece? Em prédios pequenos, ou em prédios novos, né? A gente tem a acomodação do solo. Muita gente se preocupa, começou a aparecer rachadura. Também não vou entrar Não vou te explicar o que é a diferença entre fissura, trinca e rachadura, mas basicamente é o tamanho, né? Quanto maior, você vai trinca, rachadura, e quanto menor é uma fissura. Não precisa entender o tamanho, né? Quando é que a gente muda. Mas enfim, prédios novos, né, o terreno está começando a se acomodar, dependendo do tipo de fundação dele, vai aparecer fissura. Geralmente essas fissuras são mais no reboco, no gesso. É muito comum aparecer no gesso. Agora... Só que quando essas fissuras são um pouco mais profundas, aí elas podem ser um agente agressivo. Entendeu? Entendi. Gel, me explica aí. Ou me explica não. Vamos pelo menos exemplificar, contar uma história real. Exemplos de casos reais de edifícios que sofreram deterioração. Rapaz, eu vou ter problema com esse nome, velho. Deterioração estrutural e precisam de recuperação. Então, acho que o brasileiro ele tem uma memória curta, né? Mas vocês lembram aquele prédio que caiu lá em Fortaleza? Então, por que aquele prédio? Porque aquele que os caras estavam escarificando o pilar. Eles tinham até começado a fazer a obra e saiu na uma mídia, semana de os obra. caras no edifício garagem lá, comendo o pilar todinho, aí de repente saíram correndo e os moradores se lascam. Exatamente. Que negócio, hein? Então, primeiro, né, uma das razões, né, da queda daquele prédio, a primeira foi o condomínio deixar para muito tarde a recuperação estrutural. Então eles já tinham problemas de fissuras, de trincas, de rachaduras. Perigo, né? Já tinha problemas generalizados nos pilares, em vigas. E aí eles foram postergando. E sabe carro, quando alguém diz assim, eita, bateu o motor, que já não tem o que fazer, que o motor já era, agora você tem que trocar o motor. Prédio também pode acontecer isso. Quando acontece, é ruim porque o prédio cai. Pois é. E o problema é que a gente nunca sabe quando é que ele vai cair. Não sei se você já viu que a Defesa Civil ela faz análise. Se tiver algum prédio com problema, alguma coisa assim, ela faz a análise, ela vai lá, avalia todo o prédio e ela dá o grau de risco. Grau de risco 1, grau de risco 2, grau de risco 3. Se for um grau de risco muito alto, ela dá um prazo para que o condomínio contrate uma empresa especializada para fazer aquela recuperação, aquele reforço, enfim. Mas o que acontece? A Defesa Civil, ela nunca diz assim, 15 dias... não sei se você já viu médico, né? Médico pega... Só tem 15 dias de vida. Tá com câncer, né? Que pena. Você tem mais aí no máximo 3 meses de vida. 3 meses de vida. Na engenharia é mais difícil a gente falar isso, né? Então, assim, quanto tempo o meu prédio resiste? Eu lhe aconselho você fazer essa recuperação o mais rápido possível. Agora, pode ser que ele passe 1, 2, 3, 5 anos e não caia. Como também pode ser que você contrate, e se você contratar um profissional que não tenha expertise, especialização, e ele cometa um crime, né? Quando você não... Para engenharia, né? Não sei se você sabe, mas nós somos engenheiros. A gente responde civil e criminalmente por qualquer obra que a gente execute. Então, se a gente for lá pegar um prédio e a gente não souber fazer, seja a construção, seja a reforma dele, e fizer alguma coisa errada, se morrer alguém, a gente pode ser condenado criminalmente. E é responsabilizado civilmente, você ser responsabilizado pelos danos e perdas, né? Você tem que pagar uma indenização pelaquela construção que ruiu. Mas o pior não é nem isso, né? Porque dinheiro a gente trabalha e vai atrás. Exato. Mas e as vidas? As vidas não tem como voltar atrás. Pois é, uma pessoa inocente que confiou no seu trabalho e que morreu por causa da sua negligência, né, velho? Isso é muito sério. Gelzinho. Diga lá. Vamos continuar, vamos pro segundo bloco. Segundo bloco. Processo de recuperação estrutural em edifícios residenciais. Você poderia dar uma breve explicação, assim, passo a passo, como é que funciona esse processo, desde a inspeção até a conclusão da obra? Bom, com certeza. Isso aí, meu dia a dia, foi um dos primeiros serviços que eu comecei a fazer na minha vida profissional, né? Além de reformas e outros tipos de obra, mas foi um dos primeiros serviços que eu me interessei e comecei a estudar profundamente sobre isso. E aí é uma curiosidade, né? Por que eu me interessei? Na época da faculdade ainda, eu pensava assim, uma hora
vai acabar os terrenos. Uma hora, todo mundo vai comprar sua casa, seu apartamento. Ninguém vai mais querer... Já pensei muito isso também. Ninguém vai querer construir. Terreno é limitado, né? Só que todos os prédios, todas as casas que tem aí, elas precisam, uma hora ou outra, vão precisar de serviço de recuperação e manutenção. Então eu disse, eu vou atuar nessa área que é serviço para sempre. Né? O garoto esperto. Ele espera. É igual a oficina de carro, né? Enquanto houver carro, vai precisar de ter oficina. Seja para uma revisão programada, seja para uma recuperação urgente. Enquanto houver gente, vai precisar de médico. Exatamente. E aí eu pensei nisso. Então eu comecei a estudar a recuperação estrutural, entender da norma, quais eram os processos, né? Como é que funcionava tudo aquilo ali. E aí um alerta. Pessoal, não contrate uma pessoa que não seja especialista no que você está querendo fazer. Exatamente. Porque engenheiro é parecido com médico e parecido com advogado. É engraçado que essas três profissões são as profissões mais conhecidas no Brasil e por muitos anos foi muito desejada, né? Todo mundo, toda a família queria ter um médico, um engenheiro e um advogado. Coitado. Mas vamos lá, médico, você tem o cardiologista, o pneumologista, o dermatologista, enfim, né? Todos os istas, e cada um é especializado numa partezinha do corpo. O advogado também tem o advogado especialista em crime, especialista em trabalhista, em previdenciário, imóveis, em contratos, em empresa. Então, a gama é muito grande. E o que acontece? Na engenharia, principalmente a engenharia civil, né? Também a gama de obra, de tipo de serviço de engenharia é muito grande. O que a gente faz, por exemplo, na Fremier, é contar com equipes multidisciplinares. Então a gente tem, por exemplo, eu sempre falo, eu não sou especialista em cálculo estrutural, mas a gente tem na equipe engenheiro especialista em cálculo estrutural. Então quando a gente tem alguma coisa para falar que é necessário uma análise estrutural, um cálculo estrutural, um projeto estrutural, a gente tem na equipe um projetista que é especialista naquilo. Então, não pense que um engenheiro que disser a você que sabe fazer tudo, desde o cálculo estrutural até a obra, até uma recuperação, com certeza ele não sabe fazer, tá? Ele não sabe o que ele está falando. Isso é verdade. Da mesma forma, você contratar um pedreiro. Imagina que você está lá fazendo um tratamento para uma doença específica. Você preferiria, né? Contratar um médico especialista naquela doença ou qualquer técnico de enfermagem, qualquer enfermeiro que aparecer pela frente. Vamos supor que você vai precisar fazer uma ponte de safena. Você vai contratar um cardiologista ou um dentista? Exatamente. Então, assim, é preferível, né, que você escolha um especialista. Então, na hora de você for fazer uma obra, principalmente uma obra de manutenção, e quando está atrelada à parte estrutural, é uma obra que é muito delicada, né, porque ela envolve a estabilidade do teu prédio. Então, envolve a vida de às vezes, dezenas, às vezes, centenas de pessoas, né? de famílias inteiras. Então, é preferível que você escolha um especialista. E o pedreiro, ele não é especialista. Porque, só para vocês terem noção, né, na faculdade a gente estuda 5 anos para ser engenheiro. Geralmente, alguns engenheiros ainda fazem algumas especializações, MBA, pós e mestrado, doutorado, para se aprofundar em determinado assunto. Isso aí. O pedreiro, ele tem muita experiência prática. Tem muitos pedreiros que têm até um certo conhecimento técnico, teórico. Por exemplo, se passar um pedreiro que passa pela Fremier, ele vai ser treinado para executar aquele serviço. Mas não significa que ele está capacitado para executar sem a supervisão de um engenheiro. Então é importante isso. Exatamente. Quando você viu uma trinca, uma fissura, uma rachadura, primeira coisa, você vai chamar um engenheiro para avaliar aquilo ali. Então o engenheiro ele vai avaliar, ele vai dizer, aqui você tem um problema de estrutural, não tem, aqui é só na massa, só no reboco, não se preocupa. Até aconteceu um caso, né? Uma cliente, ela chamou a gente, que era um laudo estrutural. Certo. A gente foi fazer a visita, ela tinha várias fissuras no gesso, no reboco. Eram fissuras muito superficiais. Eu disse a ela, a gente vai te cobrar no laudo R$2.500. Só que eu já te adianto, não precisa fazer o laudo. O seu apartamento não tem problema nenhum estrutural. Isso aqui é só meramente estético e superficial. Aí ela fez, não, mas eu quero o laudo, eu quero que o engenheiro assine e ateste isso. Não tem problema. Então vamos fazer o seguinte, né? Para valer os 2.500 que a senhora vai fazer, aí a gente vai trazer um funcionário aqui, vai abrir algumas dessas fissuras para mostrar que é só no reboco, só na pintura. E a gente faz o laudo para a senhora. Mas eu gosto muito de trabalhar assim, né? Com transparência. Não
adianta. Não tinha necessidade, mas a cliente quer de todo jeito. É assim, você acabou de pegar o carro zero, aí você vai na oficina assim, eu quero uma revisão. Não, mas seu carro tá com 30 quilômetros, não tem necessidade. Não, mas eu quero uma revisão agora. A oficina vai fazer, né? É lógico. E aí, a gente foi lá e fez esse laudo e mostrou pra ela. Disse, ó, tudo meramente superficial. Não tem preocupação estrutural. Mas ela queria, né, ter o papel assinado pelo engenheiro e ter a RT, né? Que o engenheiro se responsabiliza por aquilo ali. E aí, voltando. Então é importante que você chame um especialista para ver o seu caso. A primeira coisa é essa. E o especialista, ele vai dizer se é um problema realmente de recuperação ou não e vai te dar um orçamento, geralmente, para poder executar aquela obra. Entendi. E aí, qual é o procedimento? Primeiro, é importante que se diga, né? Existem algumas peças que são necessárias de escoramentos. Então, como eu falei, né? A gente tem engenheiro calculista na equipe, então ele dimensiona qual é o escoramento, quais são os espaçamentos, aonde é que a gente vai fazer esse escoramento para que o prédio não venha ter um abalo, um problema. É assim, né? Os pilares, por exemplo, são as pernas do prédio. A vantagem contra o humano é que a gente só tem duas pernas. O prédio tem várias. Mas às vezes uma perninha daquela ali, se ela ruir, ela pode levar o prédio inteiro. Então por isso que tem que ter realmente esse critério, esse cuidado. Então vamos lá. O primeiro passo, escoramento. A gente faz também isolamento da área, para que não tenha acesso de pessoas que não estão se envolvendo no serviço. Por quê? Porque geralmente a gente trabalha com martelete, ou de 2 quilos ou de 5 quilos. Então é uma máquina grande que vai estar ali quebrando o concreto e você não sabe os entulhos para onde vão. Então geralmente a gente isola um perímetro, né, coloca a tela em tudo, e o profissional que está ali, ele tá com todos os EPIs para que não se machuque. Então o primeiro ponto é esse. Então a gente precisa quebrar o pilar. Vamos pegar aqui um exemplo de um pilar. Minha garrafa é um pilar agora. A gente precisa quebrar ele até encontrar a ferragem boa, né? Aquela não esteja consumida pela ferrugem. Sim. Só que tem que se atentar de não passar de 1 metro de comprimento. Se você vê que vai passar, você faz 1 metro. Então só depois que você finalizar ali, fechar, dá alguns diazinhos para cura, que você abre para cima. Entendi. Para evitar muita exposição, né? O aço sem o comprimento do ferro por muito tempo. Então a gente tira toda a parte que tiver desagregada do concreto, quebra, inclusive atrás do aço, né? Pelo menos ali 1 centímetro atrás do aço. O primeiro ponto, né? Depois que você tira todo esse concreto que está solto, né? Libera o aço. Sempre os estribos. A gente depois tem que colocar uma foto. O que é um estribo? Tem que Mas explicar. no pilar, as barras de aço elas estão na vertical. E o estribo é o que faz tipo uma amarração entre essas barras de aço. Geralmente é usado um ferrinho muito fino. E aí o que acontece? Esse ferrinho ele é consumido muito rápido. O estribo ele sempre corrói mais rápido do que porque a barra, é né? ferro, na verdade. Ele é fininho, né? Ele é fininho. A ferrugem, o que ela vai fazendo? Ela vai fazendo com que o aço perca... E outra coisa, o estribo ele tá mais próximo da extremidade do pilar, né? Então se entra o oxigênio, ele vai chegar no estribo primeiro, né? Exatamente. E ele vai consumindo, ele vai perdendo seção, né? Ele vai perdendo ferro. Entendi. E por isso que ele vai embora. Então a primeira coisa que a gente faz é recompor esses estribos. A gente tira toda a camada de ferrugem, geralmente com uma escova de aço, ou então com uma lixadeirazinha. Certo. E a gente verifica a perda de seção. Se o aço tiver uma perda de seção maior que 10%, aí tu tá dois. 10%, bicho, é pouco, né? Mas é porque as barras geralmente são pequenas, né? 10.0, 12.5, 16 milímetros. Porque, por exemplo, se você tem uma barra 10.0, que é uma barra, sei lá, mais ou menos assim. Quer dizer que se perder 10% dessa área já tá condenado? Não é condenado. Você precisa fazer um reforço naquele ponto. Ah, tá. A gente faz um reforço. Se for menos de 10%, não precisa de Não reforço? precisa de reforço. Ah, entendi. E quando é que ele tá condenado? Então, Quando você tem que trocar? não, geralmente a gente evita trocar. O que a gente faz? A gente tira toda a camada de ferrugem e faz esse reforço com uma nova barra de aço, fazendo um transpasse e amarrando ela ali. Bota uma barra nova, né? Isso. E aí a gente aplica, geralmente a gente usa 2 produtos. Eu não vou dizer porque esse fornecedor ainda não entrou em contato. Tá vendo? Se tivesse patrocinando, ó. Se tivesse Mas- fornecedor, patrocinador de água, tá vendo? Tem brecha aqui, ó. Quem patrocinar, fica à vontade aí, tá vendo? A gente usa um convertedor de ferrugem, ele converte a ferrugem numa película protetora e depois a gente usa um outro produto que ele cria uma película, tipo uma pintura para aquele ferro. Geralmente à base de zinco.
que ela vai proteger aquele ferro. Geralmente, aonde a gente faz recuperação, é muito difícil que você tenha um problema futuro. Só que não dá para você não vai fazer no prédio todo. Então, se você não cuidar das outras manutenções, pode ser que em outro local apareça a recuperação no futuro. Você faz um tratamento nesse ponto, mas naquele ponto ali que não tem tratamento, mais cedo ou mais tarde, ele pode... o oxigênio vai atingir e vai ocorrer. Isso. Então, depois que a gente aplica esse segundo, que é a base de zinco, a gente espera 24 horas para secagem completa dele e tal. Aí, algumas literaturas, eles falam assim, fecha com grout. Só que a gente prefere pecar pelo excesso. Só fechar com grout, como eu falei, tem literatura que aceita. E tem algumas empresas que fiscalizam, inclusive, que colocam o tempo de referência como que tá bom. Só que a gente já viu casos de que o grout não tem uma perfeita colagem com o concreto antigo. Sim. E aí você ali depois tem um ponto de destacamento. Esse ponto de destacamento vira novamente uma entrada de oxigênio e você não resolveu o problema definitivamente. Exato. Então a gente usa um adesivo epóxico. É tipo um super bonder para concreto. Vamos resumir. A gente aplica esse adesivo tanto no concreto quanto no ferro e aí vem com o grout. E aí tem dois tipos de grout. Tem o grout fluido, que é mais usado em pilares. Você faz a forminha e preenche ele é bem fluido, então ele não deixa nenhum espaço, nenhum... Qual é o nome dos buraquinhos que onde fica? Porosidade? Não, quando bicheira. Popularmente conhecida como bicheira, quando você tem uma falha de concretagem. Você tem um espaço ali que ficou sem concreto. Então o grout não tem esse problema porque ele é bem fluido. Inclusive, se você deixar qualquer brechinha na forma, ele vai escapar. Ele é bom porque ele não deixa bicheira, mas é ruim porque a forma tem que estar muito bem feita. Muito bem vedada. Ela escapa qualquer... Se não escorrega, você não consegue encher. Exatamente. E aí, geralmente, no pilar, você usa o fluido. E, geralmente, fundo de viga ou fundo de laje, não tem como você fazer com o próprio fluido, né? Não tem. Até teria, mas olha o transtorno. Imagina numa laje, você tem que fazer um fundo em cima, fazer a forma embaixo, fazer... Bem vedada. Tá. Enfim, aí, geralmente, a tecnologia está aí a favor da gente. Então, existe o grout tixotrópico. Ele é pegajoso e você aplica ele manualmente e ele gruda naquele concreto. Ele é mais grosso, como se fosse uma argamassa de reboco, né? Isso. Então você chapa ele cola. E aí, muito importante. A partir do momento que a gente aplicou o grout, aquela estrutura ali tá ok. A gente até, inclusive, tem que disciplinar o cliente que o reboco, aquela massa de acabamento que vem depois do concreto, ela não tem função estrutural nenhuma. É só puramente estética, fechamento. Vai estar ali na espera para um revestimento cerâmico ou para uma pintura. Então, o mais importante é chegar no grout. Chegou no grout, eu tenho como dar sequência em outras etapas da recuperação. Então, basicamente, esse é o processo que a gente usa. Claro que tem muitos detalhes, muitos pormenores. E por isso que eu recomendo que você faça com uma empresa e um profissional que tenha know-how nisso, né? Uma empresa especializada, né? Exatamente. Gelzinho. Vê só, quais as técnicas mais utilizadas para recuperação? Por exemplo, tratamento de patologias, substituição de elementos específicos. Então, o que acontece? A diferença entre recuperação e reforço, na verdade, né? Porque existe o reforço estrutural. Isso é importante. É quando aquela estrutura ali, ou ela foi subdimensionada no passado, ou ela teve uma mudança no uso e ela precisa de um reforço estrutural. Ou seja, ela precisa adequar as cargas daquela edificação para que ela suporte esse novo uso ou a modernidade em si. Vamos supor que você construiu uma casa para botar, sei lá, um escritório em cima, com armários de 500 quilos. Foi dimensionada para isso. De repente você muda essa aplicação e coloca um banco, um cofre de 2.000 quilos. Então, essa estrutura precisa de um reforço para suportar esse peso a mais que não tinha sido considerado, né? Banheira, às vezes, né? Prédio que quer instalar banheira ou aqueles ofurôs, dependendo do tamanho, piscina, você vai ter que provavelmente fazer um reforço para isso. Então, reforço é diferente de recuperação. Agora, existem alguns casos de recuperação que são necessários reforço. Por quê? A norma de estruturas de concreto, obviamente ela vai se atualizando, né? E, como eu falei, a poluição há 30, 40 anos atrás era muito menor do que a poluição hoje. Então, hoje a gente tem ambientes muito mais agressivos. Então, para você ter noção, antigamente, 1 centímetro era a distância entre o concreto e a barra de aço. É mesmo. Que ano isso, mais ou menos?
uns 30. Vai ter prédio até de 25 anos atrás que usava isso. Tem prédio de 20 anos atrás que ainda usava isso. Prédio de 20 anos é 2000. 2000. É recente. Exatamente, é recente. O E ainda recobrimento era usava pouco, assim. um centímetro e meio. Caramba, Mas a norma foi revisada e aí se recomendou, de acordo com o ambiente agressivo, por exemplo, aqui que a gente está em Recife, próximo ao mar, extremamente agressivo, aí tem recobrimento de até 3 centímetros, 3 centímetros e meio. bem mais agressivo aqui, né? Então, existem alguns casos que, quando a gente analisa, o recobrimento é muito pequeno, aí é recomendado um encamisamento daquele pilar. Então, você aumenta esse recobrimento. É como Todinho, no pilar todo. no pilar todo. Então, Concreto ou reboco? concreto. O grout. É, exatamente. Faz Então, um aí, encamisamento com grout. então, isso aí já é um reforço, né? E aí pode também ocorrer um reforço não por conta do recobrimento, mas porque aquela barra de aço está subdimensionada, então eu vou adicionar a barra de aço e fazer um novo recobrimento. E assim, em relação às técnicas, a gente está falando especificamente de recuperação estrutural em concreto armado, porque é o que é mais comum. Mas a gente tem estruturas metálicas, estruturas de madeira. No sul é muito utilizado. Meu pai, inclusive, mora numa casa de madeira, lá no sul. Caramba. E aí os cuidados são outros, as recuperações são outras, não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui. Mas a gente tá falando especificamente recuperação estrutural em concreto armado. Que é o método construtivo mais utilizado aqui onde a gente tá, né? E no Brasil em geral, mesmo no sul, também tem muita casa de concreto armado. Mas lá no sul especificamente é usado também um pouco o steel frame e o wood frame, né, que são as casas de madeira. Isso é mais recente, né? São mais utilizados por conta do frio, né, para conservar o calor dentro da estrutura e tal. Porque vocês sabem, o tijolinho, o famoso tijolinho, o isolamento térmico acústico dele é horrível, sofrível. Sofrível mesmo, bota sofrível nisso. E aí, assim, né, em relação às técnicas, a principal, como eu falei, né, a literatura ela estabelece, a gente tem norma de recuperação estrutural e tem alguns procedimentos, e alguns fabricantes também, eles têm as fichas técnicas que você pode se aprofundar um pouco, né, de como é que é o processo. O principal é como eu falei, né, essa forma que eu falei. Algumas empresas não utilizam o adesivo, né, não utilizam o super bond, vai direto pro grout, mas o processo é mais ou menos esse, não tem muita diferença. O que vai ter de diferença é se você estiver trabalhando com estruturas diferentes. É uma estrutura metálica, aí já é um outro processo. É diferente. Não adianta você querer usar a mesma metodologia de concreto armado para metálica. Entendi. Bacana, o processo é diferente, né, cara? E como eu falei, né, a recuperação e o reforço também são diferentes, só que às vezes o reforço é complementar a recuperação. Entendi. Beleza, cara. Valeu. A gente finalizou o bloco 2. Vamos entrar no bloco 3 agora. Mais um tema. A importância da recuperação estrutural para a segurança e durabilidade dos edifícios. Ainda bem que não tinha aquela palavra. Aquela palavra é difícil. Eu acho que ela vai aparecer agora. Impactos da deterioração. Agora. Estrutural na segurança dos moradores e durabilidade dos edifícios. Então, uma edificação ela é projetada para uma vida útil média de 50 anos. Logicamente que, quer dizer que a minha casa, o meu prédio só vai durar 50 anos? Não. Ela é projetada para isso. E ao longo do caminho que você vai fazendo manutenções preventivas e corretivas, você vai aumentando essa vida útil. Tanto que a gente tem carro de 1970 que tá rodando. Um carro que não era para estar rodando por 50 anos. Ele é projetado para muito menos tempo, né? Muito menos tempo. Por exemplo, um edifício é 50, um carro deve ser, sei lá, uns 15 ou 20. Dizem que o motor a diesel é para 1 milhão de quilômetros e o motor a gasolina, quando bate 300, 400 mil, já tá... Como a gente não é especialista em carro, a gente entende de concreto armado, eu vou consultar a nossa terceira integrante do podcast que você nem sabia que tá aqui. Boa ideia. Nossa assistente virtual, Alexa. Alexa, qual o tempo de vida útil que um... toda a pergunta. Calma, Alexa, deixa eu terminar. Você poderia repetir, por favor? Alexa tá apressada. Vamos lá. Alexa, um carro é projetado para quantos anos de vida útil? Aqui está uma resposta de um usuário Alexa Answers que eu traduzi. Você pode esperar que um carro padrão dure cerca de 12 anos ou cerca de 200 mil milhas. Veículos mais avançados, como carros elétricos, podem durar ainda mais, até 300 mil milhas. Isso é um salário bem pago. Uma milha é o quê? 1,6 km, né? Mas não tem a mínima ideia. Alexa, mil milhas, quanto dá? Quantos quilômetros é uma milha? Alexa? Acho que ela não entendeu.
Alexa, quantos quilômetros tem uma milha? Uma milha é aproximadamente 1,61 Aí, quilômetros. tá bem, viu? Tá bem. Isso é um salário bem pago, viu? Ou Rapaz, seja, 200 mil milhas, né? Vai dar aí 320 mil quilômetros. Eu chutei bem, viu? tá Chutei bem, certo. tá bem. 320. Aí você vê um carro, 12 anos, né? Lógico, né? Se você fizer as manutenções, você vai aumentando essa vida útil. Se você conservar, tem um parceiro nosso que ele comprou lá de João Pessoa, ele comprou o carro zero em 2008. E ele tem até hoje. São 15 anos já. 15 anos. Mas agora ele tá falando, ele me disse, agora eu preciso trocar, porque tá começando a dar problema. Tá começando a dar problema. Eu acho que esse cara não anda, não, bicho. Eu acho que ele deixou Fica aí, guardado. 15 anos. 15 anos pra começar a dar problema. Caramba, o meu tá com 4 anos. Esse se pagou bem, viu? E bote bem nisso, viu? Carro bem rodado. E aí o que acontece? Então o carro, se você for fazendo as manutenções, for cuidando direitinho, você vai aumentando essa vida útil dele, né? Como a gente vê, tem carro com 15, de 20 anos que tá rodando. E esses carros de relíquia, né? Que geralmente eles são praticamente refeitos, né? Você aproveita só a parte de fora e refaz tudo. Tem carro de 40, 50 anos. Então, assim, tanto que a gente tem construções de 100 anos, 150 anos. Os prédios aqui do centro do Recife. A gente tá exatamente no centro do Recife, no centro histórico, o que tem prédios, muitos prédios centenários, né? Agora Foram recuperados várias isso vezes. que eu ia falar, né? Agora você vê que muitos deles, inclusive, passaram bons tempos interditados, porque eles precisavam de intervenção, recuperando, recuperação e tudo mais. Então, essa vida útil média de 50 anos, ela pode ser postergada desde que você faça as manutenções programadas e as manutenções corretivas. Então, falando rapidamente, algumas manutenções programadas. Por exemplo, recebi o prédio. Não é da data que você recebeu, é da data do habite, que geralmente é antes. A construtora, quando ela dá entrada no habite, explica aí, pessoal, o que é habite. Rapaz, Alexa, o que é a Bits? Bes, na mitologia egípcia, Eita. era uma divindade representada Não, por um Alexa, anão não. robusto Para, e Alexa. majestoso. Para, Alexa. Alexa não sabe de nada, bicho. Deus me livre. Alexa, quando terminamos a construção, é necessário o habite. O que é isso? Vamos ver se ela agora entende. A empresa Bibs tem 35 anos. É errado. Foi fundada em Alexa, para. 1900 de- Obrigado por nada. Agora falhou. É melhor ficar na tua mão, tu tá mais. Mas vamos lá, então. Basicamente o habite, quando a construtora ela finaliza aquela construção, ela dá entrada na prefeitura. Eu acho que é na prefeitura, tá? Prefeitura. Isso aí eu sei. E a Também só sei prefeitura, isso. e a prefeitura confere se foi construído de acordo com o projeto. É. E aí ela dá o habite, né? Que pode se habitar naquela edificação. Porque, antes de você começar a obra, a prefeitura aprova seu projeto. Beleza, pode construir assim. Aí você constrói. Depois que termina, a prefeitura vai lá conferir se você construiu do jeito que ela aprovou. Porque se você aprovar uma casa térreo e construir um prédio de 10 andares, ela não vai dar o habite. Isso. E se ela não der o habite, nenhum banco vai financiar aquele prédio, aquela casa, enfim. O que foi construído. Tudo para todos os bancos, né? Inclusive o principal, que é a Caixa Econômica, que é especialista em financiamento imobiliário, só financia se tiver o habite. Inclusive, até você tem dificuldade de registrar a escritura do imóvel se você não tiver habite. Então, daí a importância de você ter o projeto, construir de acordo com o projeto. Para legalizar o imóvel depois é dor de cabeça, tem que contratar despachante, contratar advogado, gasta um dinheirão. Então, se você fizer certo desde o início, né, é melhor. Então, como eu falei, né, a data que vale para as manutenções é a data do habite, porque ali é a data que a construtora realmente ela finalizou a construção. Às vezes, ela demora a entregar para os condôminos, para os proprietários. Por quê? Porque tem a área de lazer, tem jardim, que ela prometeu que ia entregar com o jardim, tem brinquedoteca, que ela disse que ia entregar mobiliado. Então, tem uns ajustes, porque a prefeitura ela não vai conferir se o piso está 100% bem assentado, se o rejunte está ok, se a pintura tem alguma falha. A prefeitura não vai conferir isso. Ela vai conferir principalmente os afastamentos e a área total construída. Então, ela não vai verificar se tecnicamente aquela obra ali está bem feita, tá? Não se valha disso para poder comprar o seu imóvel, pelo amor de Deus. Inclusive, né, existem muitos engenheiros que são especializados em atender o cliente nesse momento. Quando ele vai receber o imóvel, ele contrata essa consultoria do engenheiro e o engenheiro faz a inspeção junto com ele para dizer se tem alguma coisa que está fora da norma ou que está não compatível. Essa aí é novidade. É uma profissão nova, isso aí. Não sabia, não.
Especialista em recebimento de obra. Geralmente, quem trabalha com laudo e fiscalização de obra é quem faz também essa função, né? Não tem um engenheiro só para isso. Bacana. Porque muita gente não sabe. Isso é um serviço novo, né? Que eu nunca tinha ouvido falar. Exatamente. Muita gente não contrata. E aí vai uma pessoa que não tem conhecimento nenhum técnico, recebe o imóvel, assina, ó, tá aqui, ó. Tá funcionando as lâmpadas, tá aqui, tá tudo bonitinho, conforme o projeto, assina aqui. Depois que você assinou, você já recebeu. Você não pode mais É uma boa ideia mesmo, velho. dizer para a construtora que tem alguma coisa errada. Quando você leva um engenheiro que tem conhecimento das normas, que já olhou, deu uma analisada no projeto previamente, ele vai dizer, não, mas tem uma coisa que tá errada aqui, ó. Isso aqui tá fora do lugar, isso aqui tá de desacordo com o projeto ou com a norma, e vai te proteger nesse momento. Exatamente. O que você gasta, assim, investe num trabalho desse, você vai eliminar um monte de dor de cabeça. Com certeza. Porque toda obra que você recebe, ela sempre vai ter problema. Bicho. Com sempre certeza. É muito difícil uma construtora que faz um prédio e lhe entrega 100% redondinho. Sempre tem problema. Recentemente eu estava morando num apartamento alugado, não é meu. E o que foi que eu não gostei lá? As portas, isso é uma coisa nova que eu nunca tinha visto. As portas, elas tinham um forro de gesso. A moldura da porta era de gesso. E eu acho que ela era chumbada em parede de gesso. Então, bicho, eu tava no 9º andar, ventava muito. De vez em quando dava um vento, a porta batia, quebrava tudo. Uma simples batida, então tinha várias portas caindo. No meu apartamento novo, com 1 ano e meio de entrega. E aí você aciona a assistência da consultora, a consultora tem um monte de coisa para atender, não dá tempo, aí você não vai, aí às vezes vai, enfim, é uma dor de cabeça, velho. Você com um serviço desse aí, né? O cara vai, de pronta entrega lá no momento, ele já vai lhe alertar. Já lhe alerta, exatamente. Muito importante isso. E aí, como eu falei, né? A data que você vai considerar é a data do habite, não a data que você entrega. Porque eu já vi prédios entregues 6 meses até 1 ano depois da data do habite. Entendi. E aí, geralmente, principalmente as grandes construtoras, elas entregam o manual do prédio. O carro, ele também vem com manual. Ninguém lê, mas vem. E eu leio. Dentro do manual tá lá o que é que cobra as garantias, quais são os prazos de garantia. Inclusive a gente tem uma norma técnica de desempenho que é a 15575, que estabelece quais são os desempenhos mínimos e esperados dos materiais de construção e dos sistemas de construção. Isso é nova. Então, assim, hoje as construtoras elas estão não vou dizer que estão se adequando, já se adequaram à norma de desempenho e elas precisam construir de acordo com a norma de desempenho, porque ali vão ter as datas, né, de garantia. E aí o que acontece? Só que, da mesma forma que a construtora te dá uma garantia, da mesma forma que a construtora está prevendo ali vários e vários itens que com 3 anos, com 5 anos, com 20 anos, ela também vai te dar a tarefinha de casa. Como eu falo sempre, né, eu faço sempre essa comparação com o carro 0 km. Comprou ele 0, você tem com 6 meses ou 10 mil quilômetros, ou algumas concessionárias 1 ano, 10 mil quilômetros. A primeira revisão e as próximas, né? Segunda, a cada 10 mil, você vai ter que fazer a revisão. No prédio, não é tão simples assim, faz a revisão de 1 ano. Não funciona dessa forma, mas no manual de garantia ele estabelece quais são as revisões que você tem que fazer com 1 ano, com 3 anos, com 5 anos e assim por diante. Isso vai garantir com que você mantenha a garantia. Eu vi prédios que entraram na justiça contra a construtora, estavam dentro do prazo legal de garantia, que geralmente são os 5 anos, mas só para você ter noção, a solidez da edificação são 20 anos de garantia. Então, se tiver qualquer problema estrutural em 20 anos, a construtora ela ainda responde por aquele empreendimento. Mas legalmente, a maioria das garantias vai ser com 5 anos. E o prédio entrou com 5 anos de entregue, mas aí já tinha 7 de habite, ou era 6,5. E eles não tinham feito nenhuma manutenção no decorrer desses anos. Então, para a perita que analisou, porque você entra na justiça, a justiça designa. O juiz geralmente é formado em direito, não sabe nada de engenharia. E aí ele faz o quê? Não, eu preciso contratar um perito judicial, esse perito é que vai avaliar vai avaliar tudo. Então contrata um perito, o perito vai lá, avalia, e quando o perito dá o parecer, geralmente o juiz acompanha o parecer. E nesse caso específico, o juiz deu o parecer, a perita deu o parecer pró-construtora. Não tinha nenhuma manutenção, não tinha nada. E o juiz seguiu, deu pró-construtora.
E aí o condomínio ficou meio que na mão, né? Tentou recorrer e tal, e depois eu não acompanhei mais o caso. Não sei se em segunda ou terceira instância eles ganharam alguma coisa. Entendi. Mas na primeira eles perderam porque eles não tinham feito as manutenções preventivas. Que merda, hein? E aí a importância de você estar se atualizando, né? Seguindo Pode Construir e não cair numa pegadinha Isso aí. dessa. Se você ainda não tá seguindo, aproveita e segue agora mesmo, porque vai vir muito conteúdo bacana. A gente tem uma lista, bicho, a lista que a gente tem de pessoas para entrevistar é impressionante. É. Só o pessoal de alto nível é tema de última geração que eu tenho certeza que você nunca nem ouviu falar que existe. Então, E o só mais- vai sair aqui no Pode Construir. E o mais importante, a gente não tá aqui querendo só que engenheiro ou arquiteto assista, não. A gente fala algumas coisas técnicas, mas sempre a gente tenta deixar o mais leigo possível para que todo mundo assista e todo mundo tenha esse conhecimento. Exatamente. Até porque no Brasil, de médico, advogado e engenheiro, todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo tem um pitaco para dar, todo mundo tem alguma coisa para O falar. que tem de engenheiro no YouTube não tá no gibi, meu amigo. Cada um que dá seu pitaco, isso tá errado, isso tá certo, isso vem pra cá, isso puxa pra lá, é cada ideia que eu vejo. E aí, voltando para finalizar esse bloco, né? Então, assim, quando você pega um prédio novo, acompanha as manutenções programadas que a construtora estabeleceu. Inclusive, um caso a se falar, não podemos citar o nome da construtora, mas ela já foi a 01 do Brasil, construindo É bom, empreendimentos de altíssimo padrão, Olha. só que teve problema de garantia, problema de coberta, problema de piso, problema de impermeabilização. Então, assim, não importa se é a top 1 ou a que tá no fundo da lista. Top 100. Ou a que tá no fundo da lista. Top 100 eu acho que ainda é grande, viu? Cara, Mas a que tá no fundo da lista. Pode ter certeza que pode acontecer um problema, entendeu? Então, assim, não é porque eu comprei as queridinhas daqui de Recife, né? Não é porque eu comprei tal ou tal que você tá livre, não. Às vezes até essa, né, grande aqui, que tem um empreendimento toda esquina. um prédio não Coca-Cola. tem um acabamento tão bom, ou não tem um cuidado, um critério tão bom. Exatamente. Esteja atento. Faça essas manutenções, né, programadas, é muito importante. E aí, seguindo, né, pós o tempo de garantia, né, existem por exemplo, fachada, a gente recomenda que se for revestido em cerâmica, se for pintura, você vai ter aí de 3 em 3 anos, você vai ter que estar repintando. Sei. Por melhor tinta que você utilize, ela vai sujar, ela vai manchar. Então, assim, se você mantém uma regularidade de pintura, a tendência é que de 3 em 3 anos você vai fazer uma lavagem e dar uma demão. Então fica mais barato. Mas se você esperar 10 anos para pintar, aí provavelmente você vai ter que renovar a massa. Tem alguns pontos que o reboco já tá ruim, você vai ter que renovar reboco. Geralmente o pessoal só pinta quando começa a chover dentro do apartamento, né? Exatamente. Tá molhando meu armário, tá molhando minha cozinha. Aí o cara vai pensar em pintar. Só que o que a gente lembra sempre é que a pintura ela não é só estética, né? Como a gente falou no início do episódio, a pintura também vai proteger e evitar que a água infiltre e atinja o concreto armado da tua estrutura. Exatamente. Então, a pintura geralmente você vai fazer a cada 3 anos. O revestimento cerâmico, depois de novo, quando ele tá novo, a gente dá 5 anos de garantia. 5 anos de quê? De queda de revestimento. Mas é importante dizer que a norma técnica de desempenho ela estabelece 3 anos para estanqueidade. Ou seja, rejunte, junta de dilatação, vedação de esquadria, tudo isso é 3 anos só. Eu vejo muita construtora iludindo. Eu digo iludindo porque ela não especifica no contrato ou no orçamento que ela dá para o cliente, ela bota 5 anos de garantia. E o cliente diz assim, eu quero 5 anos de garantia. Certo. A gente coloca 5 anos de garantia, não tem problema. Só que a norma técnica de desempenho ela estabelece que para estanqueidade são 3. Então, por mais que eu estabeleça 5, a empresa está cobertada pela norma. Entendi. Então, para fachada, geralmente, de revestido em cerâmico, a cada 5 anos, você vai fazer uma lavagem e uma revisão de rejunte, de junta, talvez uma troca de junta, principalmente vedação de esquadria, e por aí vai. Coberta, você vai ter problema antes. Por quê? Porque o pessoal não tem o costume de ter um livrinho de acesso à coberta, ter fechado, o acesso ser restrito. Então, qualquer um pode ir lá subir, instalar uma antena, qualquer um pode ir lá fazer alguma coisa. Então, vai ter telha quebrada muito cedo. Você vai ter problema de lixo na calha, ou até mesmo danificar a impermeabilização da calha.
Então, às vezes, antes dos 5 anos, você já tem que estar fazendo uma reforma da coberta, se não for bem cuidado. Entendi. E a parte de recuperação estrutural, que é o que a gente está falando, se você cuidar dessas manutenções, você não vai precisar fazer recuperação estrutural. Esse é o ponto. Se você cuidar da coberta, cuidar da fachada e cuidar desses prazos previstos de manutenção, você não vai aparecer recuperação. É muito difícil aparecer um problema de recuperação estrutural. Show de bola. Gelzinho, pra gente fechar esse bloco, me dá aí um exemplo ou mais, se você achar que é interessante, de casos reais que você já vivenciou de recuperação inadequada ou reforço que você achar, que resultou em acidentes ou problemas graves. Tá. Tem um cliente da gente agora, que estamos finalizando a obra dele, que por conta de R$500 ele contratou a concorrência. Isso no início do ano passado, mais ou menos. Olha pra aí, R$500. R$500 de diferença. Como a gente Que negociação o cara fez, hein? Geralmente a gente não trabalha com desconto, né? Então a gente disse, tá bom, pra fechar a gente te dá esse preço final. Aí o outro era R$500 mais barato, ele fechou com o outro. Aí, primeiro, não entregou a obra no prazo. Segundo, tudo que fez, a gente teve que refazer, né? No decorrer da obra, eles viram que eles estavam fazendo tudo errado. Decidiram rescindir o contrato, então já tinham pago 30%, 40% dessa empresa, rescindiram o contrato, aí vieram atrás da gente, aí negociaram com a gente, contrataram a gente, praticamente para fazer a obra de novo. Aí a parte de recuperação estrutural, que era um dos pontos. Quase todos os pilares do Pilotis, é um prédiozinho pequeno, lá em Itamaracá. Quase todos os pilares do Pilotis precisavam fazer recuperação. E essa outra empresa tinha feito, já estava tudo fechadinho. Olha. Aí o síndico fez, eu queria que você pode abrir alguns pilares aí para ver se foi feito mesmo. Sim, claro. Quando a gente começou a abrir, a gente já viu que não tinha sido fechado com grout. Era simplesmente uma massa de reboco que ele tinha fechado. Areia e cimento. Aí eu disse, aqui já me mostra que provavelmente ele não fez nada. E quando a gente abriu, a camada de ferrugem estava lá, não tinha aplicado nenhuma proteção no aço, não tinha recomposto o estribo. Basicamente, o que ele fez foi tirou as partes soltas e colocou massa, fechando. O que ele fez, deu o problema. O que ele fez foi varrer a sujeira e jogar embaixo do tapete. Exatamente. Foi isso que ele fez. Exatamente. E, assim, isso para mim, mais do que ético, isso é um crime. Porque, assim, esse prédio, por menor que seja, um prédiozinho de Pilotis com 3 andares, mas é na beira da praia. Então, assim, pode sim ter um problema estrutural grave, podia vir a cair esse prédio. E o condomínio ia estar lá, mas a gente cuidou da recuperação, a gente fez tudo certinho e não fez por não contratar uma empresa idônea. E assim, às vezes, se você está em dúvida na contratação da empresa, é melhor que você pesquise um pouco mais. E tem outras opções, você pode contratar uma empresa ou um engenheiro para fiscalizar o serviço. Então, também não cometa esse erro. Para você ter noção, a maioria das empresas de fiscalização aqui cobram em torno de R$2.000 a R$3.000 por mês para fiscalizar uma obra. Pode ter certeza que se eles tivessem pago, sei lá, em 3 meses de obra, vamos supor R$2.000 por mês, em 3 meses de obra, esses R$2.000 por mês ia dar R$6.000, comparado ao valor total da obra, irrisório. E comparado ao prejuízo que eles não teriam tido, aí é que você vê a importância da fiscalização. Você contabiliza quanto ele não pagou pela execução do reforço desses pilares, que teve que ser refeito. Se ele tivesse um fiscal na obra, o cara não tinha permitido isso. Então ele economizaria, ele pagaria R$2.000, R$3.000, mas ele economizaria uma porrada de dinheiro. E de tempo. No primeiro pilar que o cara fizesse errado, ele ia dizer, tá errado. O procedimento não é esse não, pode parar. Sai daqui, vagabundo. E aí ou você faz certo ou não faz. Aí o que acontece? A gente teve que refazer a recuperação estrutural de todos os pilares. Aí a fachada, ele já tinha feito uma fachada. A gente teve que refazer a fachada. Fez tudo de novo. Fez tudo de novo. A gente fez a obra de novo. Ou seja, o cliente pagou o valor da obra mais 40% por escolher a empresa errada. Para economizar R$500. E para economizar a questão da fiscalização, né? Se ele tivesse fiscalizado desde o início, não tinha acontecido isso. Isso é um dos casos. Outro que a gente viu, outro crime aqui em Piedade, a gente está finalizando. Também é engraçado que acontece em prédio pequeno, né? Por que acontece em prédio pequeno? Porque o recurso é menor, né? Exatamente. Um prédio que tem 50, 100 moradores, vai ter um ou outro que é mais esclarecido, que é mais ligado, que já teve alguma experiência, ou que conhece alguma empresa, né? Que já viu trabalhar em alguma empresa. Mas, às vezes, prédio com 8, 10, 12 moradores, aparecem os picaretas. Então, esse aqui de Piedade, próximo ao Shopping Guararapes, prédiozinho também, Pilotis mais 3 pavimentos. E aí o que eles tinham contratado, retirar. Esse a gente, na inicial, a gente não tinha concorrido. Entendi.
Então eles contrataram uma empresa que era para retirar todo o reboco da fachada, deixar no tijolo, refazer o reboco. E tudo que tivesse de recuperação estrutural, fazer também. Então o camarada, primeiro ele fez o reboco todo sem prumo. Ele tinha feito um pedaço ali em cima, um pedaço embaixo, um pedaço do... Descascou Coisa linda. metade do prédio, deixou só no tijolo. Coitado, eles sofreram, porque no inverno do ano passado, chovia dentro de todos os apartamentos. Teve gente que se mudou, porque não dava pra... Ele descascou exatamente no dia da chuva. E aí o que acontece? Abandonou a obra no meio do caminho. Aí, assim, vai entrar na justiça, não deram queixa de estelionato, aquela coisa toda, mas não vai dar em nada, muito difícil dar em alguma coisa. A não ser que ele, a não ser que ele já tenha uns 3, 4 casos de estelionato, pode ser que venha algum juiz, algum delegado decretar uma prisão, que é difícil, às vezes o cara foge. E também ele vai ser preso e o problema vai continuar. Continua, e o prejuízo que eles tiveram já foi. A solução então, não vem. Quando eles estavam nessa situação, eles chegaram até a gente. E aí, até quem fez essa visita pessoalmente fui eu. E eu me sensibilizei muito. Eu disse, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu tô vendo aqui que a situação de vocês tá crítica. Vamos fazer o seguinte. A gente vai viabilizar o máximo aqui para vocês. A gente faz a obra de vocês, né? Refaz o que tá feito errado. A recuperação estrutural, a mesma coisa que ele fez. Ele chegou a aplicar um convertedor de ferrugem, mas ele fechou só com massa. Só com argamassa de cimento e areia. Ou seja, ele não tá... Para vocês terem noção, né? A argamassa de cimento e areia, ela vai ter uma resistência 10% do que é uma resistência do concreto convencional. Então, assim, ela não tem resistência estrutural. Tanto que não se usa argamassa. Se a argamassa fosse suficiente para suportar um pilar, para que a gente ia usar concreto? Ia usar argamassa, mais barato, enfim. Mais fácil de trabalhar, não tem que ficar lidando com brita, com vibrador, enfim. Exatamente. E aí a gente conseguiu viabilizar a obra. Eu disse a eles, vai lá no escritório da gente, né? Conheça a estrutura que a gente tem, né, pra você ver que tá lidando com a empresa idônea. E aí, eles não chegaram nem aí. Eles assinaram o contrato, não chegaram nem aí no escritório, porque realmente eles sabiam que tava lidando com a empresa idônea. Perceberam, né? E pronto, a gente tá finalizando a obra deles, né? Refez todo o reboco da fachada, recuperação estrutural, e agora tá na pintura, né? Emassamento e pintura. E o prédio tá ficando muito bacana. Então, assim, são 2 casos que o condomínio no primeiro momento vai buscar o mais barato e acaba tendo prejuízo, acaba tendo dor de cabeça, acaba tendo serviço mal feito e às vezes acaba até sem usar, como eu falei, né? Esse prédio teve gente que se mudou porque não aguentava chover dentro de casa. Pois é. Leozinho, vamos falar um pouco aí de talvez um procedimento resumo. Claro que a gente não vai se aprofundar nesse tema, mas vamos dar uma ideia, um resumo de como os condomínios, como os moradores podem investir numa prevenção para evitar esse tipo de dor de cabeça com recuperação estrutural. Dá aí uma ideia, assim, de tanto em tanto tempo lavado, de tanto tempo, anos. Então, existem algumas empresas que oferecem também o serviço de laudo. Check-up. Faz um check-up da tua edificação e diz, tá precisando fazer isso na coberta, isso aqui na fachada, isso aqui na garagem, isso aqui em tal canto. Então, às vezes, o custo desse laudo, ele é irrisório quando você divide pela quantidade de moradores. Por exemplo, um prédio grande vai pagar aí 8, 9 mil reais. Só que se você dividir por 50 moradores, o custo fica muito pequenininho. Entendi. E às vezes a empresa facilita, divide em 2, 3 vezes. Entendi. Então, assim, investir no laudo é importante. Se você tem um prédio já com alguns anos de... Mas você acha que esse laudo deveria ser feito de quanto tempo? Uma vez por ano? 2 anos? Não. Vamos lá. O que acontece? Esse laudo, na verdade, ele vai ser... Prédios até 7, 8 anos não precisam desse laudo. Porque ele já sabe o que ele precisa fazer. É só olhar o manual de garantia, o manual da construtora. Sei. Então ele já tem ali o passo a passo do que é para fazer. Sei. Prédios com 9, 10 anos para cima, se faz muito tempo que ele não faz nada, ele vai estar com problema em várias etapas. Então aí o ideal é contratar o laudo. O laudo ele vai dar discriminado, inclusive a maioria dos laudos, e assim, eu conheço praticamente todas as empresas que trabalham no ramo, a maioria, quase praticamente todos os laudos, eles vêm detalhado qual é a ordem de prioridade e quais são, o que está crítico. Isso aqui é urgente, isso aqui dá para esperar até 1 ano, isso aqui dá para esperar até 2 anos. Então você consegue fazer as manutenções programadas. A partir do momento que você fez o laudo e fez aquelas manutenções que estão ali descritas, aí é fazer um trabalho primeiro de observação a cada
3, 5 anos, você está observando se está tendo vazamento, se apareceu alguma fissura, rachadura. E aí é um trabalho que não é só do síndico, né? Qualquer morador pode colaborar com isso. Né? Aí. Qualquer pessoa que more no prédio, se ela vê algum problema, ela pode passar para o síndico. E o síndico vai tomar aquelas providências. Então, a partir do momento que você fez o laudo e fez aquelas manutenções, pelo menos 5 anos você está tranquilo. E aí, 5 anos depois, se você não houve uma periodicidade de verificação e tal, você pode refazer o laudo. Eu acho que estou com algum problema, vou refazer aqui o laudo para verificar o que precisa fazer de manutenção. Entendi. E existem algumas empresas também que oferecem o manual de manutenção do prédio. Então ela já te dá de hoje para aí tem 10 anos, 20 anos para frente, tudo que você vai precisar fazer em cada ano, a cada 3 anos, a cada 5 anos. Entendi. Então também, às vezes, esse manual, eu não lembro, acho que custa 4, 5 mil reais. Só que você vai usar por 20 anos. Exatamente. Então, o custo é muito, muito pequeno perante o benefício. Se você vai pagar, sei lá, a cada 5 anos um laudo de 9, 10 mil, é muito melhor você fazer um manual e ficar 20 anos livre disso. Lógico que você vai ter que investir nas manutenções anuais, mas você já sabe o que vai fazer, né? E aí o que acontece? Também, a maioria das empresas que trabalham com condomínios, como a Frame a gente fornece orçamento gratuito. Então assim, se o cliente disser, tô com problema de infiltração na fachada. Então a gente identifica qual é o problema, identifica qual é a solução e entrega um orçamento para ele, tudo isso sem custo. Olha aí. Para que ele tenha lá a solução do problema na palma da mão. E geralmente a gente já também faz um plano de viabilidade financeira para que o condomínio consiga pagar, né, parceladamente e fazer aquela obra. Então, não quero investir no laudo. Você também pode chamar a gente vai dar uma analisada, ver o que está mais crítico e vai te dar um orçamento para aquilo ali, seja para fachada, para ser estrutural, coberta. Bacana, o cara faz o reforço do prédio todinho com parcelas de 199 por mês. É uma pechincha, bicho. É uma pechincha, não tem nem o que discutir. E para quem quiser o contato do Gel, da equipe dele, aqui na descrição do vídeo, a gente vai deixar todos os canais de comunicação com a Framier Manutenção predial. Eu só não posso falar aquela palavra. O resto, deterioração. Deu certo agora. Eu já errei tanto que eu já tô virando especialista nisso, velho. Agora, Gelzinho, pra gente finalizar, qual o incentivo que você dá pros nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, para investir em manutenção preventiva e evitar a necessidade de recuperação? Quem mora em casa, geralmente não vai ter esse problema, porque a sua casa é você que decide, é só você. É só o seu dinheiro e é você que decide. Então, se tiver um vazamento, se tiver um problema de um pilar estourado, você vai ali, vai juntar o dinheiro e vai fazer. Quem mora em condomínio, você tem que pensar no todo. Às vezes não está te afetando, mas é o teu vizinho que está sofrendo com a infiltração. É o teu vizinho que está sofrendo com o quarto da filha dele, que tinha um papel de parede, o papel de parede descolou, tá tudo mofado. A filha tá chorando, deprimida todo dia. Não, e criança afeta muito, porque as crianças de hoje em dia têm muita sensibilidade a mofo, à umidade. Então você desenvolve sinusite, rinite, alergia. Eu mesmo, hoje eu tô meio fungando. Alergia junto com sinusite. Tu foi uma criança sensível, né, bicho? Tu tem cara, bicho. Tu tem cara. A criança criada com vó. Eita, rapaz. Eu não queria chegar nesse ponto, não, mas já que você insiste. E aí o que acontece? Então tenha um pouco de empatia pelo seu vizinho. Às vezes, o seu apartamento tá 100%, tá perfeito. E você não tá olhando para quem tá sofrendo. Eu fui muita reunião de condomínio que levantavam cidadãos dizendo assim, pra que essa obra? Meu apartamento tá perfeito, eu não quero pagar. E o outro do lado chorando, pelo amor de Deus, minha gente, faça essa obra que eu não aguento mais. Só quem sabe onde o calo aperta é quem tá sentindo, né, velho? Então, assim, se você mora em prédio, as obras não são invenção do síndico. O síndico não quer roubar. Para vocês terem noção, eu que trabalho com síndico todo dia, eu digo a vocês, 99% dos síndicos são honestos. Você conta nos dedos aquele síndico que tem o por fora, que tem um arrumadinho e tal. Que tem, não posso dizer que não tem, tá? É igual em todo canto você tá passível de ter corrupção. Mas eu garanto a vocês, 99% dos síndicos são honestos. Eu já vi muito síndico chorar porque foi chamado de ladrão e eu olhava pro cara e disse, putz, mas o cara nunca pediu R$1 a gente, a nenhum fornecedor, a nada, nunca desviou, pelo contrário. Eu vejo o síndico colocando dinheiro do bolso. Tem um síndico, não vou dizer o nome, mas lá do Janga, que ele tinha mais dinheiro do que o pessoal do prédio.
ele fazia as coisas, tipo, tá precisando trocar as luminárias da garagem. Ele trocava tudo e dividia pro condomínio em 12 vezes do dinheiro dele. Quando a gente fechou 3 obras nesse prédio. Quando ele fechou a primeira obra, ele disse assim, eu sei que é um condomínio humilde, mas é o seguinte, se os moradores não pagar, eu garanto. Pode me botar aí como avalista que eu pago e o pessoal me paga depois, não tem problema não. E ele garantiu realmente, né, a obra, nunca atrasou parcela. Então é isso que eu vejo, esses são síndicos honestos, são síndicos que realmente se dedicam ali pelo patrimônio, que não é só dele, é o patrimônio de todos aqueles moradores. Então assim, tenha empatia, ajude, né, participe das assembleias, ajude o síndico. Às vezes o síndico está precisando de uma ajuda, porque ele é sozinho para tudo. E é só gente para cobrar. A maioria dos síndicos não recebe para isso. Tirando os síndicos profissionais, que eles são realmente profissionais e eles têm um salário para isso, mas a maioria dos síndicos que são moradores, no máximo que eles têm é a isenção da taxa de condomínio, que é pouco para dor de cabeça que tem, né? Que é você gerir um condomínio. Com certeza. Então, tenha empatia, veja que os problemas podem não estar acontecendo com você hoje, mas amanhã podem acontecer, e aí só quando você começar a sentir na pele é que você vai ver, vai dar valor àquelas assembleias que você não foi, àquela obra que você votou não, e tudo mais. Então é isso. Condomínio, você precisa pagar, né, mensalmente, infelizmente, não tem para onde correr. Algumas pessoas se chateiam porque tem síndico que diz assim, eu não digo não, tá? Tem síndico que diz, se não tem condição de morar aqui, se mude. Falando sobre a taxa condominial, sobre as taxas extras, que na verdade a taxa extra não era para existir. O que era para existir era uma... Por que a taxa extra existe? Porque a taxa ordinária, ela não contempla as manutenções preventivas. Se ela já contemplasse as provisões orçamentárias do que você vai precisar fazer no futuro, você nem precisa de taxa extra. Então tem gente que se ilude, meu condomínio é R$500. Mas chega no final do ano, tem que fazer a cota extra para pagar o 13º. Vira o ano, tem que pagar R$1.000 por mês para poder fazer uma obra. Então não se iluda em relação à taxa ordinária de condomínio, de que é barato ou que é cara, porque vai de caso para caso. E realmente, se você não tem condição de arcar com aquela taxa, às vezes o melhor, a gente não é primo rico não, mas a gente entende um pouquinho de finanças, às vezes o melhor é você realmente se mudar e morar numa casa que você não vai ter aquela despesa mensal, ou morar num condomínio que realmente a taxa seja mais barata. Um condomínio maior, um condomínio mais novo. Por exemplo, você tem vários condomínios clube que você tem um monte de serviço e paga R$300 de condomínio, porque tem 300 apartamentos. Esses condomínios maiores com 400, 500 unidades, geralmente você paga 200, 100 e pouco de condomínio, então é acessível para todo mundo. E não é um lugar ruim de morar. Tem piscina, tem quadro. Tem uma estrutura muito boa. Né? Então, é isso. Acho que essa é a dica para você hoje. Né? E conte com a gente aí para você precisar. Precisar de recuperação estrutural, contato da Framier aqui embaixo. Fala com o Gelzinho que ele vai te ajudar. Gelzinho, meu irmão, prazer aí, velho. Tem mais alguma coisa que você acha importante falar? Ou a gente pode partir pro quadro 1010, que eu sei que você tava doido esperando por esse momento. Eu pensei que você já tava se despedindo e tinha esquecido. Primeiro a gente se despede e depois eu entro na parte mais importante. Já vou preparar aqui. Bom, eu acho que o recado já tá dado. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação à recuperação estrutural, à manutenção predial em si, ou tiverem sugestão de tema, alguma coisa do tipo, coloca aqui o comentário aqui embaixo, segue a gente lá no Instagram, manda mensagem pra gente, vai ser um prazer a gente ter essa interação. O objetivo daqui é realmente a gente propagar o pouquinho de conhecimento que a gente tem. Exatamente. Compartilhar com vocês e atingir cada vez mais pessoas. Então curte, compartilha, se inscreve no canal, deixa o seu like, segue no Insta, ativa as notificações e vamos nessa. E compartilha com todo mundo que você acha que precisa dessa informação, principalmente quem mora em condomínio, quem o prédio tá caindo, quem precisa sobreviver. Então você passa para esse cara aqui, porque a gente resolve. Seus amigos precisam estar numa estrutura confiável. Beleza? Peraí, 10 segundos só para molhar a goela. Olha aí, ele tá nervoso. Então, vamos lá. Você, como meu sócio, parte integrante desse podcast, já deve saber como funciona o nosso quadro 1010. Se você ainda não sabe, são 10 perguntas e ele só tem 10 segundos para responder. E não é mentira, ele não deixei ele ler essas perguntas. Essas perguntas eu fiz e ele não leu. Vai ser surpresa para ele e eu quero ver como é que ele vai se sair dessa. Eu fiz da última vez com o Alexandre.
A primeira metade foi até bem, a segunda metade tenho minhas dúvidas. Ele gaguejou. Tenho minhas dúvidas, eu tenho algumas respostas muito duvidosas, mas vamos lá. Vamos lá. Posso começar? Pode começar. Brincadeira, tá? Não fica com raiva de mim, não. Se ele vier bater em mim, eu vou correr, tá? Vai acabar. Eu não vou ficar aqui pra apanhar de graça de um homem desse tamanho, não. Vamos lá. O que você responde quando o seu cliente diz que seu produto é muito caro? Eu digo, valor não tem preço. Muito bem. Antes de 10 segundos, tá indo bem. Que tipo de resposta você dá quando o seu cliente diz que seu produto é uma merda? Eu tento entender qual é a insatisfação dele. Às vezes, ele tá insatisfeito com alguma coisa. Mas a gente sempre mantém a educação. Eu sou muito cordial. Eu não consigo ser rude. Você é um rapaz educado. É um lorde, um menino desse. Onde você estava com a cabeça quando decidiu virar engenheiro? Cara, essa é... E eu ia fazer ciência da computação na Federal e inventei de botar engenharia civil na UPE. Comecei o curso e disse, é isso que eu quero. Coitado, iludido. Mais um iludido. Qual foi o pior momento onde você pensou em desistir do seu negócio? Do meu negócio? Cara, o pior momento... Inadimplência. Quando a gente começa a ter inadimplência de cliente e a gente começa a atrasar um fornecedor... Pesado. E você vê o capital de giro indo por água abaixo. E aí você... Eu sei que era só 10 segundos, mas porque essa pergunta é pesada. É. Mas é um momento que você diz assim, cara, será que eu tô no caminho certo, né? E você se põe à prova mesmo, se põe em dúvida. Inadimplência é uma coisa séria mesmo. O que mais te deixa feliz no trabalho de criação de conteúdo? Poder contribuir, né? Poder compartilhar. Eu gosto muito de conversar, gosto muito de falar, acho que vocês perceberam. A gente percebeu, é. E aí é compartilhar, contribuir com outras pessoas, né? Muito um pouquinho, bom. Como eu falei, um pouquinho que a gente sabe. Compartilhar o conhecimento. É. E o que mais te deixa triste no trabalho de criação de conteúdo? É quando você não deixa o seu like, quando você não compartilha, manda pro seu amigo, se inscreve no canal e vamos fazer esse podcast aqui, ó, subir. É um marqueteiro nato. Vamos lá. Nos condomínios que você frequenta, alguma síndica ou moradora já quis te pegar? Ih, rapaz, nos tempos de solteiro... Se saiu. É, mas graças a Deus hoje... Sim ou não? Não, hoje não. E aí é desconversar, tá vendo? Eu sou incisivo. Qual síndica ou moradora você já quis pegar? Ih, rapaz, também não. Graças a Deus, sou bem casado. Você é um menino de ouro. Qual foi o melhor carnaval que você já saiu vestido de mulher? Ih, nunca saí vestido de mulher. Essa. Só brinquei um carnaval. O cara em Recife, recifense, nunca saiu vestido de mulher. Eu vou deixar porque só tem 10 segundos, mas isso não vai acabar por aqui. Qual foi a melhor maconha que você já fumou na sua vida? Outra coisa que eu não experimentei. Eu falei, né? Criado com vó. Vó dizia, meu filho, não use drogas. Eu escutei, tá vendo? Você é um menino de ouro. A única droga é o álcool. Uma salva de palmas pro nosso amigo. Valeu. Gelzinho, meu sócio. Em breve, mais um episódio. Se você gostou, não esquece de deixar um legal, ativar o sino e compartilhar com todo mundo que precisa dessa informação. Gelzinho, últimas considerações? Bom, tamo junto e semana que vem tem mais, hein? Não perde. Alexa, se despeça do pessoal. Traduzido de letters.org. Seja qual for o motivo, o empregador ou o chefe devem escrever uma carta de despedida. Alexa, para. Alexa, tá viajando na maionese. Ela tava contando o que você fazia para despedir o pessoal, não para ela se despedir. Era só dizer assim, Alexa, diga tchau. A resposta para a sua pergunta pode ser adeus. O filme é de 2019. Alexa, para. Pessoal, fala de adeus. Tchau, até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Siga nossas redes sociais, Instagram e TikTok para acompanhar os cortes dessa edição. Vai vir muita coisa bacana por aí. Show de bola? Show, valeu. Tamo junto. Até a próxima.